Mais uma semana de aula comigo, o professor Tomás. Vou te auxiliar hoje de novo com eletricidade, mas agora vamos falar de alguns elementos específicos na eletricidade. Nós vamos falar sobre os aparelhos de medida, curto-circuito, enfim. Vai ser uma aula bem interessante. Então, para começar, nós vamos falar de alguns medidores que são fundamentais para você trabalhar com eletricidade. O primeiro deles é o amperímetro. Bom, se você sabe o que significa amperímetro, se você tem ideia aí, se você lembra do que é, basicamente você já vai associar com o amperímetro com corrente elétrica. Então, um amperímetro ele é exclusivamente para medir corrente elétrica. E quando ele é utilizado, mas como ele pode, onde ele vai ser colocado? Ele vai ser montado no seu circuito elétrico, de modo que ele vai ser de forma, a ligação dele, ele vai ser sempre em forma de série, ou seja, ele sempre vai corresponder ao circuito, ele sempre vai estar ligado no único ponto ali e por onde a corrente vai passar. Vale ressaltar que pelo amperímetro, a resistência ideal do amperímetro é nula, ou seja, que você quer que toda a corrente passe por ali, sem que haja impedimento. Então o amperímetro tem essas características, ele vai ser ligado em série e a resistência fundamental dele, né, pelo menos ideal dele, é a mais baixa possível, para que a corrente passe de forma totalmente integral. Mas então quer dizer que existe amperímetros que têm uma resistência alta? Existem, são amperímetros de qualidade mais inferiores. Claro, até porque nem tudo é ideal. Mas o amperímetro ele tem essa característica de medir corrente simplesmente. Ele é representado dessa maneira que você vai ver. Ele é um Azinho cortado aí por uma setinha. Isso aí mede corrente elétrica somente. Outro caso aí é o voltímetro. Então, de novo, pelo nome já dá para você associar alguma coisa. O voltímetro vai medir volts. Então, se ele vai medir volts, o que a gente tem que pensar? Ele vai medir a diferença de potencial entre dois pontos específicos. Mas então, se ele vai medir a diferença de potencial, eu vou fazer entre, por exemplo, dois resistores, uma lâmpada, então, entre as baterias. Então, basicamente, um voltímetro ele vai medir a voltagem que está passando por ali, a voltagem que está sendo submetida naquela condição. Como que eu vou ligar esse voltímetro? Então, você vai pegar sempre dois pontos, sempre entre dois pontos um resistor, né? Entre a entrada e a saída desse resistor, entre a entrada e a saída dessa pilha. Sempre você vai colocar a análise desse voltímetro entre dois pontos específicos. Outro ponto que você tem que tentar lembrar é que você não quer que passe corrente por esse voltímetro, senão você não vai medir um volt, você acaba medindo corrente elétrica. Então, para isso, você tem que colocar a resistência máxima. Então, quando eu estou trabalhando com o voltímetro, tende-se, né, nos casos ideais, que esse voltímetro tenha uma resistência infinita, tá? De maneira que é o máximo possível, para que impeça que a corrente passe por ali. Para você só medir a diferença de potencial naquele caso ali. Mas o voltímetro é tão importante? É sim, porque esse normalmente as pessoas têm em casa, né? De você pegar, aqui está passando 110 volts, colocar na tomada lá. Ele é mais usual até do que um amperímetro, tá? Não que não tenha significância um ou outro, claro que tem, tá? Tem as duas importâncias. Só que pessoas normais, comuns, meros mortais, utilizam normalmente o voltímetro com mais facilidade. É claro que existem equipamentos que são os multímetros, que vão medir mais coisas, vão medir amperagem, né, corrente elétrica, vão medir VDP, ou diferença potencial, enfim. Mas a essência, quando eu estiver medindo, falando de voltagem, eu tenho que considerar que a resistência é máxima e vou ligar entre dois pontos. De forma grosseira, como nós falamos lá, de forma paralela. Se eu estiver trabalhando com medir corrente elétrica, então eu vou considerar que o meu amperímetro vai ser colocado em série e ele vai ter a resistência mínima para que a corrente passe ali de forma completa. Agora nós vamos falar de um caso que é muito peculiar, que é o curto-circuito. Basicamente, o curto-circuito é você pegar um fio, eu tenho um circuito elétrico, né? Aí pego um fio, passo por um resistor, um fio sem resistência nenhuma. O que acontece? O curto-circuito em si, ele representa para a gente que a diferença de potencial entre aqueles dois pontos, onde está ligando, ele é nula. Mas por quê? Porque você está considerando que não existe resistência ali, não existe nada. Então a corrente vai fluir, ela vai preferir passar por aquele caminho exclusivamente. E as pessoas até costumam dizer, né? O troço entrou em curto-circuito. O que isso representa? Representa que você ligou dois fios, enfim, e aí você gerou um curto-circuito. Esse é exatamente o termo. Então a corrente elétrica não deveria passar por ali e acaba passando. Existem alguns casos que ele é fundamental, mas existem na maioria das vezes que não é. Existe um outro que é bem peculiar, que é o fusível, tá? Não é fuzil. Isso aí, enfim. O fusível, ele é o famoso disjuntor, ou seja, ele é o cara que vai proteger o seu circuito elétrico. Então, normalmente tem uma simbologia para ele. Ele é um fiozinho
que se eu passar uma corrente elétrica muito alta e aquele fiozinho não tiver a capacidade de passar essa corrente elétrica, ele vai romper e vai proteger todo o seu circuito elétrico. Então, enquanto estiver passando corrente que ele consiga suportar, vai de boa. Agora, se estiver passando uma corrente muito maior do que ele pode suportar, aí ele rompe e protege e faz com que proteja o seu circuito elétrico. Então, o fusível serve para isso. Ah, tá, mas então o meu disjuntor lá, quando ele desarma, é por causa disso? É, exatamente. Está passando uma corrente que não deveria, e aí ele vai e desarma. Você tem que ir lá ligar ele de novo. O disjuntor e o fusível tem essa similaridade. Outro caso aí que ele é outro medidor, né? Podemos pensar assim, e ele é muito famoso, são as famosas pontes de Wheatstone. Que nome esquisito. Para que serve esse cara aí? Bom, as pontes de Wheatstone, ela tem uma figura muito específica. Então, você vai ver aí na imagem como é que ele é representado. Mas a sua característica principal é você determinar, normalmente, resistência elétrica, um resistor, por meio de outros que você já conhece. E aí ele vai ter essa característica, e esse Gzinho que está passando por esse circuito aí, ele é chamado de galvanômetro. E para que serve esse cara? Ele serve, a ideia dele é você entender que não pode passar corrente elétrica ali. Até porque, para você fazer essa relação, você coloca especificamente ele ali para que não haja presença de corrente elétrica ali. Então você coloca um fio mesmo, que é um medidor. E aí você vai conseguir tirar essas relações. É basicamente uma proporção entre esses resistores aí, né, essas resistências, e aí você vai conseguir tirar um perdido, ou seja, você tem 3 e consegue determinar o que está faltando. E aí sim você calcular a corrente elétrica, enfim. Dá para trabalhar bastante com a ponte de Wheatstone, concursos SpaceX, EA, eles gostam muito desse assunto aqui, cobram diversas vezes. A EFON também gosta muito, então para você que está estudando aí carreira militar, dá uma olhada com carinho nessa ponte de Wheatstone que ajuda bastante, beleza? Você vai ver algumas questões aí que vai precisar dessa utilização. Bom, galera, na essência é isso. Eu espero ter sido o mais simples possível. É uma aula muito tranquila, porque a gente só está trabalhando com esses equipamentos. Em algum momento, em aulas anteriores, eu já falei sobre eles e falei que falaria futuramente. Chegou esse tempo, é agora que a gente está falando sobre eles. A aplicação deles, você precisa saber quando utilizar um, quando utilizar outro, aonde utilizar o amperímetro, o voltímetro, o galvanômetro, enfim. E aí fica mais simples de você entender como montar o seu circuito. Para você que está fazendo algum curso elétrico, então isso aqui é para nada, né? Já viu isso em algum momento, robótica, ajuda bastante. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.